Se ser professor já não é fácil, imagina ser professor iniciante. Dá aquele medo, aquele frio na barriga, a gente não sabe muito bem o que fazer e por conta disso acaba cometendo vários erros. E nesse vídeo eu vim compartilhar os principais erros que eu já cometi. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui abrir o meu coração, falar sobre fragilidades, sobre vulnerabilidades, erros, porque eu acredito que é compartilhando muito da minha experiência que eu ajudo pessoas também que estão no estágio da vida próximo ao meu, que vão começar a dar aula, ou que pretendem também seguir essa carreira aí de professor. Então se você não me conhece, eu dou aula de história, tá? Eu comecei a dar aula ano passado, vai fazer um ano daqui a pouquinho. Eu também sou professor iniciante, né? Mas eu já aprendi também muita coisa nessa minha caminhada. Desde que eu comecei a dar aula, eu nunca mais parei. Inclusive, eu já comecei logo com o terceiro ano do ensino médio, então olha a responsabilidade. E eu aprendi bastante coisa mesmo. E por conta desse meu processo, né, de quase um ano já dando aula, eu consigo olhar para esse meu iniciozinho de primeiro, segundo, terceiro mês e perceber alguns erros, algumas falhas que eu cometi e que, obviamente, eu tento me aperfeiçoar, eu tento não voltar para cometer esses erros que eu percebo que não são legais. Se você curte esse tipo de vídeo, já aproveita e deixa um like para me ajudar, beleza? E se não é um inscrito ou uma inscrita, se inscreve e volta aqui semanalmente, que eu sempre estou postando um vídeo novo aqui no canal. Ah, e uma coisa que eu quase esqueci de falar também, esse vídeo eu vou falar a minha experiência, mas você sinta-se à vontade para discordar, para concordar. Inclusive, deixa aqui nos comentários o que é que você achou desses erros que eu compartilhei aqui, mas são coisas mais para você ficar atento se você ainda não começou a dar aula. Você pode testar algum erro meu possível e pode dar certo, tá? Então é mais para você ficar ligado, ficar ligada e quem sabe aí não cometer o mesmo erro que eu cometi, beleza? Eu acho que o bom de compartilhar experiências é isso, que a gente humaniza o processo da docência principalmente, que é algo que é colocado num lugar muito distante e o professor é quase como um oráculo, quando na prática não é assim que funciona. Então a minha ideia aqui é mesmo humanizar esse processo da docência, entender que a aprendizagem ela pode ser muito mais dinâmica e que os erros fazem parte também dessa caminhada. Então agora que os recados foram dados, vamos lá para compartilhar os principais erros que eu já cometi como professor iniciante. E o primeiro erro que eu percebo que eu cometi muito nesses primeiros meses dando aula foi ver vídeos de outros professores, ver videoaulas, sabe, de outros professores? No começo, quando eu sabia o conteúdo que ia dar naquela semana, a primeira coisa que eu fazia, ou melhor, a segunda coisa que eu fazia, a primeira era pegar o livro didático para dar uma olhada, mas depois eu ia ver videoaula pronta, gravada e postada aqui no YouTube. E isso, por muito tempo, me travou demais. Porque o que é que acontecia? Eu pegava aquela aula pronta e eu ficava preso naquela metodologia ou na forma de aplicar aquele conteúdo que aquele professor, que aquela professora utilizou. Então, quando eu ia dar a minha aula, ou preparar ainda a minha aula, eu ficava achando que eu tinha que fazer a mesma coisa, falar da mesma forma e aplicar da mesma forma que aquele professor aplicou. Eu não me dava muito espaço para criar alguma coisa diferente ou para reordenar os conteúdos, colocar uma ordem diferente, quem sabe, porque, querendo ou não, a nossa aula é muito própria, muito particular. Então tem que ter a nossa cara também. Então, no começo eu ficava vendo muitas videoaulas e eu me sentia muito paralisado, principalmente também porque eu me comparava muito com aquele professor, que tinha muitas vezes anos de docência, dava aula tipo 10, 15 anos ou até mais. Então, acabava que por vários motivos, né, eu achei, depois de um tempo, que pegar a videoaula gravada para assistir, no início eu achava que ia ser legal porque ia me dar uma base, mas depois eu percebi que mais me paralisava, mais me deixava me sentindo mal mesmo porque eu me comparava, do que me ajudava de fato, né? Me ajudava muito pouco. Então depois eu parei, hoje em dia eu não faço mais isso, o que eu faço mesmo é pegar o livro didático, de vez em quando também eu pego algum texto acadêmico para reler, para reentender algum debate, mas eu não fico vendo nada gravado porque aquilo ali nada mais é do que um material pronto. E a gente tem que ter autonomia para construir a nossa própria aula, beleza? Então esse é um erro que eu cometi. Vamos lá para o segundo, que é não dar feedback das atividades, as atividades que eu passo em sala, sabe? No começo eu não fazia isso, eu passava a atividade e depois tipo corrigia, dava nota e seguia adiante. E depois eu comecei a perceber que não tinha sentido eu fazer isso, porque a ideia de uma atividade nada mais é do que você entender até que ponto aquela turma, aqueles alunos entenderam o seu conteúdo, captaram o que eles não captaram também, para você melhorar enquanto professor, mas também dar o feedback para eles, para falar assim, ó, isso aqui foi um erro, isso aqui talvez
não ter sido tão claro assim na minha explicação. Então vamos tentar entender e explicar mais uma vez para fixar o conteúdo de fato. O complicado disso, né, é que a gente acaba perdendo o tempo da outra aula que a gente vai dar, que geralmente é um outro conteúdo. Tem que tirar ali uns 10, 15 minutos para explicar a atividade, para poder relembrar algumas coisas. Mas é essencial você fazer isso, porque é assim que a gente vai percebendo onde que a gente pode melhorar e também falando para os alunos o nosso feedback como professor, para que eles também possam ir se aperfeiçoando. Um terceiro erro é começar uma aula sem criar conexão com a turma. Eu já falei sobre isso até no outro vídeo que eu postei no meu canal algumas semanas atrás, em que eu dou algumas dicas para quem não tem muita habilidade, não tem muita experiência, tá com medo, não sabe muito como dar uma aula bacana, né? Eu falei aí, dei algumas dicas para você que não tem muito contato com a sala de aula na posição de professor. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição para você conferir depois e vai estar passando aqui em cima agora nos cards. Tá? Mas uma das coisas que eu falo nesse vídeo é isso, né? Que é importante você começar a aula tentando criar uma conexão com a turma, e era uma coisa que eu não fazia no começo. E aí eu trouxe até um exemplo aqui para tornar mais claro esse erro, né, que é o seguinte. Eu lembro que uma vez, a primeira vez que eu dei aula sobre Era Vargas, comecei dando logo o conteúdo bruto. Já fui falando muita coisa, o partido que ele era afiliado, quem era Vargas, o que é que ele fez, a Revolução de 30, fui falando tipo muita coisa assim já densa do próprio conteúdo da história. E aí eu percebi que essa aula não fluiu tanto assim. Eu contextualizei, falei muito sobre quem que era Vargas e um pouco dos projetos que ele levou adiante, mas eu percebi que a turma não me deu nenhum feedback, foi muito pouco assim os comentários, sabe? E era uma aula online que eu tava dando e é através dos comentários que eu tiro se a galera tá curtindo, entendendo, gostando de acompanhar ou não. E aí eu falei, poxa, geralmente Vargas é um conteúdo que eu gosto de dar, porque tem muita coisa do nosso presente que é muito palpável, né? Quando a gente pensa, estuda o conteúdo Era Vargas. Então como assim a galera não tá gostando de lançar questões e não tá tão interessada assim, aparentemente, né? Através da ausência de comentários que eu percebi isso. Aí beleza, eu percebi que a aula não tinha fluído como eu tinha imaginado, e na segunda vez que eu dei esse mesmo conteúdo já para outra turma, eu fiz diferente. Eu lembro que eu comecei já falando sobre algumas questões do presente que estão diretamente ligadas a esse contexto da década de 30, com Vargas no poder. Então eu lembro que eu falei de direitos trabalhistas, por exemplo, né, que é a coisa mais emblemática, que mais marca esse governo de Vargas. Falei sobre 13º, falei sobre salário mínimo, algumas conquistas que foram garantidas durante o governo Vargas. Muitos direitos que a gente tem até hoje garantidos, né, em que infelizmente nesse atual contexto estão sendo retirados vários direitos, mas enfim, muitos também ainda estão aqui entre nós e fazem parte da nossa vida como trabalhador, como cidadão. Então eu falei um pouco disso e eu percebi a galera tipo, nossa, não acredito que isso foi criado nesse contexto. Eles começam a fazer alguns links e perceber a importância que é entender mais sobre essa figura ou sobre esse contexto. Então eu lembro que depois, quando eu comecei a explicar mais, né, a aprofundar no conteúdo, eu tinha boa parte da turma ali interessada, lançando questões no chat, tipo, sabe, foi muito mais instigante e foi muito mais produtivo, porque eu tinha esse retorno dos alunos. Isso porque, no começo, eu tentei criar uma conexão e mostrar para eles, através de uma relação com o presente, de que forma que esse conteúdo era importante para o entendimento, né, para que eles conseguissem ali, quisessem, de fato, prestar atenção. Então, foi muito melhor, e esse foi um erro que eu cometi, né, no começo, que eu não quero cometer mais, que é de começar uma aula sem criar essa conexão com a turma. Hoje, cada conteúdo que eu dou pode ser, tipo, Idade Média ou Brasil contemporâneo. Eu sempre tento pensar em questões do presente, principalmente, ou questões das vivências deles, de maneira geral, para tentar mostrar, instigar a curiosidade, para que eles fiquem comigo na parte aí do conteúdo mais maçante, muitas vezes, né, mas que é essencial também de ser dado. Então agora vamos lá para o quarto erro que eu cometi, que é querer esgotar todo o conteúdo. Outra dificuldade que eu tinha no começo, que era desesperadora. Eu lembro que quando eu sabia o conteúdo que ia dar naquela semana, a primeira coisa que eu fazia, como eu já falei aqui, era pegar o livro didático. Pegava para dar uma olhada lá no que estava no livro didático. E aí o que eu tinha em mente era que eu precisava dar todo aquele conteúdo daquele assunto que estava lá no livro didático. E com o tempo eu fui percebendo que, por vários motivos, a gente não consegue dar tudo de um assunto que está lá no livro didático. O livro didático nada mais é do que uma indicação, alguns caminhos ele sugere pra gente do que pode ou não ser abordado, mas a gente não tem tempo suficiente como professor para dar tudo na sala de aula. Uma hora a aula tem mais ou menos 40, 50 minutos. É inviável, quase que impossível a gente dar absolutamente tudo que tá ali. Então hoje o que eu faço é o seguinte, eu pego o livro didático e eu tento perceber o que é que eu acho que faz mais sentido eu aprofundar. Então eu me baseio em alguns critérios, obviamente, não é do nada que eu tiro isso. Eu posso pegar, por exemplo, alguns assuntos que mais caem no Enem.
E aí, tipo, um assunto de... Vamos pensar aqui, sei lá, Primeira República. Eu pego o que é que costuma ser mais cobrado no vestibular sobre Primeira República. E aí eu preparo uma aula em cima disso, entende? Sem precisar esgotar, pensar ali cada coisa detalhada, fragmentada e tudo mais, porque os alunos podem não focar tanto assim e, de fato, não é tudo que é importante. Então eu tento montar uma aula em cima do que costuma mais ser cobrado sobre esse assunto e aí eu faço uma aula baseado nisso. Ou eu também me baseio em outro critério, por exemplo, pensar algum tópico naquele assunto que eu acho que é essencial ser dado, porque vai impactar na formação, na visão de mundo dos estudantes. Então eu pego um tópico e abordo um pouco mais naquele assunto, entende? Mas eu não tenho mais a pretensão de esgotar todo o conteúdo, porque eu sei que não tem tempo para isso. Então foi uma coisa que eu fui aprendendo só depois de alguns meses, tá? E eu deixo aí também a minha experiência para que você não cometa esse equívoco ou não tenha essa pretensão de achar que tem que esgotar todo o assunto, todo o conteúdo, porque, infelizmente ou felizmente, não é tudo que é tão importante assim. E aí, aproveitando para falar do último erro que eu separei aqui para compartilhar, que eu já cometi como professor iniciante, foi ficar preso apenas a uma metodologia. No começo, eu confesso que eu não arriscava tanto assim nas metodologias, porque eu achava que eu tinha que ficar naquilo que deu certo. Só que eu não entendia que o que tinha dado certo uma vez para uma turma poderia não dar certo para outra turma ou em outro assunto. Então acabava que eu pegava o mesmo método para fazer aulas diferentes e nem sempre dava tão certo assim. Então hoje uma coisa que eu faço é entender a particularidade de cada aula e de cada turma. Então tem assuntos, por exemplo, que eu não vejo sentido em fazer slide, que é muito mais legal preparar uma aula conduzindo em formato de conversa ou trazendo alguns recursos eventualmente, uma imagem ou colocar um vídeo curto uma vez ou outra, mas um slide, por exemplo, não é tão legal assim para aquele assunto. Mas outros assuntos é importante eu ter um slide para poder exemplificar, para poder organizar melhor os pensamentos. Então assim, depende muito do conteúdo, da aula, mas eu não fico preso mais em uma metodologia e também não fico preso apenas a um recurso ou alguns recursos possíveis, como eu já falei aqui, de imagens, vídeos ou charges. Então vamos pensar que eu tenho o hábito de dar aula sempre com imagens. Como que eu faço se um dia eu não consigo projetar essa imagem? Dá algum problema no computador ou no aplicativo, na plataforma que eu estou utilizando para dar aula? O que que eu faço? A minha aula acaba, vai por água abaixo? Então eu sempre tenho que ter ali uma segunda opção e me abrir também para as possibilidades de estar testando, ouvindo também o que a galera tem a dizer, que muitas vezes você acha que está sendo legal aquela forma de dar aula e a turma acha que não está. Eu nunca vou esquecer da vez que eu dei uma aula sem slides para a turma, foi a primeira vez que eu fiz isso, e que no final uns 2 ou 3 alunos chegaram para mim no chat falando assim: professor, a aula foi bem melhor do que as outras. Eu fiquei muito chocado com isso, porque na minha cabeça, uma aula boa era uma aula com slide, sabe? Então esse feedback fez eu entender que eu não tinha que pensar uma metodologia única possível apenas e me fechar nela, mas que eu tinha sempre que me abrir, me arriscar e estar ouvindo o que os alunos tinham aí a fornecer como dica. Mas enfim, tá? Esse foi um erro que eu cometi bastante, que era de ficar preso apenas a uma metodologia. Bom, gente, então muito obrigado para você que viu o vídeo até o final. Eu espero que tenha sido útil, que tenha sido legal, interessante, acompanhar as minhas falhas e os meus erros. Eu abri o meu coração e compartilhei muita coisa que eu percebo que eu já errei nesse início aí como docente. E muita coisa também eu tenho para melhorar, para me aperfeiçoar, mas que eu vou fazendo apenas com o tempo. Então, muito obrigado para você que viu o vídeo até o final. Não esquece de deixar um like antes de ir embora, tá certo? E agora, eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.